Você está assistindo o Episteme, eu sou o João. Eu sou o Otávio. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre alguns temas aí de psicologia e filosofia, né? Então, quer explicar um pouco do que é o Episteme? Episteme é um projeto que a gente vem idealizando já tem, sei lá, acho que a gente... Essa ideia, desde o começo primeiro semestre da faculdade, Sim. a gente já queria... falava, pelo menos, né? É. Quem sabe fazer, sei lá, um canal no YouTube ou um podcast. Tipo, agora é o início, então a gente não sabe exatamente como que vai seguir, porque depende de, tipo, do feedback das pessoas, né? Também... outra coisa que vale pontuar é que a gente já tentou gravar isso aqui 2 vezes. É a terceira vez que a gente tá tentando gravar. É a terceira vez que a gente tenta gravar isso aqui e a primeira vez foi mais ou menos 50 minutos. Não deu certo porque deu um problema ali que alguém não botou pra gravar, ou deu um erro, alguém, aí, né? Alguém, né? Não vou falar o nome, né? Só tem 2 aqui, né? Foi um erro e é um grupo, né? Então a gente se responsabiliza. É foda. Mas a segunda vez a gente gravou e os dois ficaram legais. A segunda acho que ficou até melhor, só que ficou tudo travado, pô. Ficou tudo travado. Tudo travado. Não deu pra aproveitar, né? Então, a gente tentou gravar online, né? Aí deu esses problemas técnicos aí. Então a gente decidiu agora, né, fazer de fato funcionar presencial, né? Que daí não tem chance de dar erro aqui. Esses problemas técnicos, pelo menos. Né? Perfeito. Mas voltando, é um projeto que a gente vem idealizando, acho que desde o começo da faculdade ali. Uhum. Ou seja, está no 3º período, né? A gente não falou, mas as pessoas que vai assistir sabem. A gente cursa graduação em psicologia, né? A gente está no 3º período. Entramos juntos, né? Desde o 1º, 2º, 3º, na mesma sala, né? Nos conhecemos na faculdade. E aqui tem 2 membros, né? Provavelmente se juntarão mais... A gente não sabe exatamente, mas quase certeza pelo menos mais um vai ter, né? Mas esse membro não conseguiu aparecer hoje também, porque a gente decidiu... Meio de última hora, né? Planejou tudo em cima da hora. No começo da semana a gente sentou um dia, selecionou uns temas para pelo menos... Fazer um mês de podcast. Um mês de conteúdo, E tentando já buscar referência, né? Por exemplo, o tema de hoje, como a gente falou, são emoções, principalmente foco em emoções primárias. A gente vai talvez pontuar uma coisa ou outra de outros tipos, né? Sentimentos, emoções também. Secundárias, talvez. Mas então a gente fez tudo meio em cima da hora, a gente queria começar de uma vez e cara, enfim, por enquanto tá tudo meio improvisado, né? O jeito que a gente tá gravando aqui, a gente fez uma engenharia para dar certo também. Né? E, cara, a ideia é a gente falar de psicologia e assuntos tangentes à psicologia, né? Isso. Filosofia, às vezes, talvez Ciências, a sociologia, Sociologia, sim. E sempre buscando se embasar em, enfim, boa literatura. Vai ter sempre um livro de referência ou um texto, um artigo, uma meta-análise, alguma coisa assim, né? Que dê, enfim, uma revisão corpo pro episódio, né? Nunca vai ser fontes das nossas vozes da nossa cabeça, né? Sempre vai ser o que alguém disse em algum lugar sobre alguma coisa. Exato. E a gente trazendo isso aí, tentando falar um pouco sobre isso aí, né? E daí, claro, tipo, sempre vai ter a parte a nossa conversa, a nossa interpretação, né? Ou interpretações nossas, né? Coisas que vêm na nossa cabeça com base no tema e no material. E, assim, acho que um dos principais pontos da nossa iniciativa é que para vir aqui falar, a gente antes sempre assume uma postura de humildade, né? Porque a gente é estudante, então é bem possível que a gente erre em alguma coisa. A gente quase certeza. Quase certeza que a gente vai errar alguma coisa, vai falar merda, né? E fica aberto a quem vê e saber o que é correto. A intenção é sempre, o objetivo é sempre falar o que tem de mais correto. Exato, Só que... É inevitável, não tem... a gente não não tem... A gente nem... Estamos no começo da faculdade, né? Mas a gente busca pelo menos se inteirar com um bom material, né? E estimular uma conversa aí, né? Falar que pra conversar de alguma coisa, das missões, dos valores,
é que pra tu conversar de alguma coisa, tu não precisa ser 100% leigo daquilo. Tu pode nem ser tu não precisa ser nem um expert, nem 100% leigo daquilo. Tu pode, ler um texto em algum lugar sobre pra trocar uma ideia de muito tempo, entendeu? Então, é isso aí, não? Tu não precisa ser alguém especial. Pra falar sobre um expert. Pra pelo menos ter um mínimo de embasamento no que tu fala, né? Exatamente. Ser prudente naquilo que tu fala, naquilo que... Enfim, né? Perfeito, então. E hoje, o nosso tema, né? Como a gente conversou anteriormente, acho que um podcast de psicologia não poderia começar falando de outra coisa. Que não, hoje a gente vai falar sobre emoções, né? Sim. Então a gente vai, deixando aí na descrição certinho, as páginas que a gente vai estar falando hoje, mas é desse livro aqui, né? O Erro de Descartes. O Erro de Descartes. Inclusive a gente viu uma parte dele no semestre passado na faculdade, né? Na matéria do professor Rafael. Quem estuda com a gente sabe, pelo menos deveria saber, um pouquinho, lembrar, pelo menos. Cara, então, a gente vai ler as páginas 160... Ler não, né? A gente não vai ler. Conversar sobre. A gente vai conversar sobre, perfeito. A gente vai falar sobre as páginas 160, 161, 162, 163... No caso, essas aí. O essencial do conteúdo vai ser em cima disso aí, né? Talvez a gente pontue algo... De outros campos, outras aulas que a gente teve. Então é emoções, com foco em emoções primárias. Texto aqui. Ali. Antônio Damasio, nome do autor. Exato. Antônio Damasio. E só que provavelmente a gente vai trazer assim reflexões saindo um pouco fora do conteúdo ali, né? Falar talvez de emoções secundárias um pouco. Tem até uma parte interessante no final ali que ontem na tentativa de gravar você falou sobre. Eu falei, ficou legal, ficou legal. E sentimentos também. E outras coisas também, né? Tem o vídeo, né? Tem o vídeo. Sim, não sei se vai dar pra botar aqui, perfeito, né? Mas... cara, bem lembrado. Vamos assistir o vídeo sim, tá? Eu coloco aqui pra gente assistir e reagir ao vídeo ao mesmo tempo ali. Outro vídeo de um canal super famoso de psicologia dentro do YouTube, que é o Minutos Psíquicos. Eles estão aí há muito tempo já. Eu vi esse vídeo mesmo de 10 anos atrás e mesmo assim ainda é super atual, né? A gente ainda consegue falar de assuntos atuais. Então é isso. Dado o setup do esquema, vamos começar aqui então, né? Então a gente vai começar aí na página 160. E o Antônio Damasio começa o texto dele sobre emoções, ele começa hipotetizando, colocando hipóteses sobre o porquê das emoções existirem, né? As emoções inatas, da onde vêm, o quão inatas elas são, se elas estão desde o nascimento ou não. E eu acho que uma das conclusões importantes que ele chega é realmente da função das emoções. Sim, sim. Né? Então, ele faz aqui de um esquema adaptativo, né? Hoje a gente descobriu que não é muito legal falar evolução, sim adaptação, né? É um termo melhor, né? Um termo melhor. Que, tipo assim, aquela coisa, evolução Tu parte do pressuposto. Tipo... É de uso comum nesse assunto. A maioria, até acho que dentro da ciência, vai se falar em evolução nesse sentido. Só porque, não, considerando que tipo, evolução é um termo que pressupõe tipo, uma melhora, algo melhor do que outra coisa, né? Muito interessante esse ponto de vista, né? Do professor William, né? De psicanálise hoje, que falou isso. Trouxe, Então a hipótese que o Damasio formula é que ele coloca que, cara, enquanto nós e animais que estão no sistema ali da natureza, da selva, e nós em momentos mais primitivos mesmo, né, quando a gente estava em momentos mais selvagens, a gente desenvolveu as emoções como um esquema adaptativo. O que isso significa? Ele coloca aqui um exemplo, acho que é o exemplo mais fácil de dar sobre o medo, né? Então, quando a gente estava ali... Posso só interromper? Com certeza. Só para contextualizar, as emoções primárias, elas são meio que... Inatas. Elas são inatas. Tu não tem que aprender a ter uma resposta emocional dessa categoria. Né? Exato. Simplesmente é uma programação biológica que a gente já tem. Né? Como ele já citou, para sobreviver, né? Tem uma função evolutiva de adaptação. Então, as primárias elas são a base de toda a estrutura dos processos emocionais no geral. Elas são a fundação, a parte mais simples, que delas, que dessa parte vai sair os mais complexos. Perfeito. Então, e aí ele hipotetiza da onde surgiu, né? Essa base, né? Ele coloca que realmente são questões inatas e elas vêm do sentido de... Medo, raiva,
Nojo. Nojo. Medo, enfim. raiva, nojo. E mais alguma. Enfim, são as emoções que todos nós sentimos, né? As mais primitivas, né? Então... Que ele tenta passar por cima um pouco da função das emoções, né? Então dá até pra gente falar uma por uma, né? Se a gente for falar das três, né? Sim. Tanto da raiva, quanto do medo, quanto do nojo, eles têm funções adaptativas. Sim. O que isso significa, né? As emoções, elas não são um penduricalho do ser humano, eles não são um aquém, não são algo tipo, a mais. Coloca a emoção como uma espécie ali de encurtador cognitivo. Então o que isso significa? Quando a gente estava ali naquele esquema mais primitivo, a gente se deparava com uma situação. Por exemplo, usando o medo como exemplo aqui, né? Então a gente escuta um barulho alto, a gente escuta talvez um tipo de movimentação muito brusca, uma envergadura muito grande. Tu vê isso desencadeia coisas dentro da gente que faz com que a gente sobreviva. Então, ao invés de, por exemplo, o animal tá dentro da floresta, a gente tá dentro ali do esquema de sobrevivência, escuta um barulho alto, ao invés de a gente ter um processo de escutei um barulho alto pode ser predador X. Predador X tem dentes grandes vão me matar. Se tu for pensar, se tu tivesse que raciocinar tudo isso pra emitir uma resposta, tu ia pra vala. Tu ia pra vala. Ao escutar o barulho grande, barulho alto, por exemplo. Ao escutar o barulho alto. O rugido, por exemplo. O rugido. Ao escutar um rugido, você sente medo e você foge. Não é rugido, pensamento, foge. Não. É rugido, medo, foge. Sim, não tem uma ponderação acerca do que fazer. Tu simplesmente, principalmente se pegassem exemplos de animais que não têm consciência das emoções, né? Os animais que não têm consciência, né? Eles não sabem que eles sentem. Eles simplesmente... Essa é a questão. Quando, por exemplo, o exemplo do pintinho que a gente usou várias vezes, usa de novo o exemplo do pintinho. Quando o pintinho está em cima do galho, quando ele percebe visualmente que tem um gavião uma envergadura extremamente larga se aproximando, ele não tem nem que perceber o estímulo completo, ele não tem que ver o gavião inteiro para reagir. É simplesmente no momento em que ele percebe um traço do estímulo que provavelmente representa perigo, ele já responde imediatamente, ou baixando a cabeça, fugindo. Enfim, e aí tentando, tá a emoção, porque se ele realmente fosse tentar, de alguma maneira, ponderar, não que ele pudesse ter capacidade de ponderar, né? Mas se ele fosse, por qualquer segundo, usar de um processo cognitivo complexo pra falar, pra tentar entender aquilo ali, ele não ia sobreviver. A questão, o forte das emoções é justamente o caráter instantâneo delas. Sim, exato. Tipo, tu viu o bagulho, tu sentiu alguma coisa, e esse sentimento desencadeou uma reação. Sim. Isso é a questão importante dela, adaptativo, né? Exato, e isso é um exemplo de como o que as emoções incitam na gente, nos animais no geral, nem sempre é algo ruim ou inferior à razão. Na verdade, nessa situação, por exemplo, é até superior à razão, porque se tu dependesse de um processo cumprido de ponderação sobre tal... enxerguei a envergadura. Pode representar ou não algo que vai me machucar ou comprometer, enfim, né? Minha integridade física, posso morrer. Talvez eu possa agir dessa forma e ir pra lá, talvez eu possa... Não, tipo assim, tu simplesmente... A questão da emoção primária é: tu percebe o estímulo, e o estímulo ele já incita, né? A gente recebe o estímulo dos sentidos, os sentidos já vão comunicar, por exemplo, o sistema nervoso, né? O sistema límbico, e já vai, enfim, incitar uma resposta, um comportamento automático, tipo, instantaneamente. Se tu tivesse que gastar tempo para ponderar sobre o que fazer, provavelmente tu... Talvez a gente não fale que nem de tempo, porque a gente já sabe, vendo em todo neuroanátomo e tanto em neurociências, que o cérebro ele tem essa predisposição e essa vontade de o tempo todo economizar energia. Sim. Então, quer coisa mais economicamente enérgica, energicamente econômica, na verdade, do que emoção? Sim. Ao invés de fazer um processo gigantesco de memória, lembrança, tu vai lá, emoção, consegue sobreviver. Exato. Achei legal, eu tava terminando de ler um esquema aqui enquanto tu tava falando, cara, e ele fala que, aqui ó, a grande diferença talvez entre, tipo, nós seres humanos, a nossa emoção para a emoção dos animais, é que a gente tem a sensação da emoção.
Então, porque a gente tem consciência. Exatamente. Né? Mas aqui ele fala antes da consciência ainda. Tipo, ele fala da sensação como, o medo pra mim é assim. Então, o medo pra mim é pele arrepiada, é tal coisa, é isso, é aquilo. Tipo, um esquema de como se fosse um padrão, né? Então, talvez pro animal, o rugido, ou a mãe dele, ou o competidor, ou a comida estragada, sejam coisas que tá acontecendo ali dentro do sistema límbico dele, mas ele não consegue necessariamente sentir essas coisas. Agora a gente vai colocar em padrões, então tipo, o rugido me dá esse padrão de coisas, né? Então a pele, não sei o que, aquilo lá, e o nojo me dá esse padrão de coisas. O competidor, que é o que me gera raiva, me dá esse conjunto de coisas, entendeu? Ele falou que talvez essa grande diferença entre os animais e os seres humanos seja a sensação da emoção, né? Que a gente tem e os animais não. E vamos falar um pouco das outras, né? A gente falou do medo aqui, tu queria falar da raiva? Acho que é legal. Então, dando outro exemplo, vamos dizer, mais prático, né? Sobre essas emoções, as emoções primárias. A raiva, por exemplo, tem um papel de criar uma tendência comportamental de, por exemplo, tu demonstrar raiva para um competidor teu no ambiente, né? Então, tipo assim, se tu levar para tempos mais primitivos faz mais sentido, porque hoje em dia dificilmente, né, tu vai, enfim, exibir raiva no ambiente para, sei lá, lutar por algo, por recursos, para, enfim, né, para se defender fisicamente. O da cultura entra no jogo, exato, muda um pouco quando a gente está falando de emoções para sobrevivência. Né? Ainda funciona assim. Muito. Tipo, a questão é que é óbvio que nós somos diferentes dos animais, né, e dos humanos antes da cultura. Né? Só que muita gente acha que a gente é muito diferente. Só que esse aparato primitivo que faz os animais agirem de certo modo, a gente também tem. E a gente sofre influência pesada deles. Só porque a questão é que, diferente dos animais, é aquela coisa que a gente falou. Sim. A gente parte pra consciência daí e já puxa esse gancho. Cara, eu aproveitei pra dar uma olhada aqui em todas as emoções primárias, né? E é realmente tristeza, medo, raiva, nojo, igual a gente falou. Só que tem duas aqui que na verdade nem o Damácio cita e eu não sei quão verídico é isso, né? Dizendo sobre surpresa e felicidade. Então, mas surpresa, se eu não me engano, é uma emoção primária sim, mesmo? eu acredito que seja. E faz sentido também, né? Porque é algo inato a gente, né? Quando aparece algo, um estímulo novo que nunca se apresentou, o teu corpo ele reage de uma forma específica. Eu penso, tipo, um pouco difícil pensar na função evolutiva, adaptativa, na função adaptativa da surpresa. Tipo, da felicidade eu até entendo, porque, pô... Cara, da surpresa eu acho que faz sentido. Eu não lembro se foi nesse livro que eu li isso, talvez. Tem aquele do Jordan Peterson, enfim, a principal obra dele que eu esqueci o nome. É o As 20 Lições? Não. É o maior. Mas enfim, que ele até fala que a função da surpresa é tipo te atentar quanto a um objeto, um fenômeno, um evento que tu não tem conhecimento. E como tu não tem conhecimento, tu não sabe se pode ser perigoso pra ti ou positivo, né? Legal. Entendeu? Legal. Então, o teu corpo realmente reage de uma forma a tu deslocar tipo energia para aquele fenômeno ali, para tu tentar identificar tipo o que vai partir o que vai acontecer dali, né? Entendeu? Para aumentar a chance de sobrevivência. Muito bom. E aí, na segunda parte do texto, a gente ainda está falando de emoções primárias, só que ele fala de uma mudança que vai acontecer também entre os seres humanos e os animais quando a gente está falando de emoções primárias, e é a questão da consciência dentro das emoções. Então, o Damácio, ele coloca uma crítica, não uma crítica, ele coloca uma dúvida no sentido de se esse sistema ele já era tão eficiente, ele era tão energeticamente econômico, por que a gente pega e vai colocar a consciência? Porque a consciência entrando no jogo, o que ela traz? Ela traz reflexão, ela traz ponderação, ela traz um pouco de raciocínio dentro dessas emoções. Mas, pô, o objetivo principal não era não ter ponderação? Não era não ter raciocínio? E ele vai falar de algumas características, né? E acho legal a primeira de todas, a gente falar sobre a ampliação do conceito, né? Porque se antes eu tinha medo de uma das características
que ele cita aqui, como a envergadura, a altura de um som, porte físico de um animal. Agora eu começo a raciocinar, se eu tenho medo de quê? Se aquele barulho alto, ele representa o que pra mim? Porque um rugido, pode ser um barulho alto de um rugido, então eu tenho que, sair correndo. É um barulho alto, mas é um barulho alto de outra coisa, então eu tenho que me esconder. É um barulho alto, mas é um barulho alto talvez seja algo bom pra mim, talvez nesse caso eu seja o predador. Sim. Entendeu? Então são várias situações diferentes. A gente colocar a consciência dentro do processo de emoções contribui, porque daí a gente começa a ampliar a variabilidade de respostas. A gente tem mais flexibilidade, né? E flexibilidade. Flexibilidade, como responder, porque é o que a gente falou. As emoções primárias, as respostas inatas que a gente já tem a determinadas coisas pré-programadas na gente, aquilo muitas vezes faz sentido, né? Muitas vezes faz sentido tu ter medo de um animal com, sei lá, o porte físico grande ou que se movimenta bruscamente, algo que se movimenta bruscamente, porque aquilo realmente apresenta perigo para ti. Só que no mundo em que a gente vive hoje, né? E não só no mundo que a gente vive hoje, enfim, N situações em que, por exemplo, não faz a questão do nojo. A gente não falou muito, né? Mas falar do nojo. Fala do nojo, mas só para já... o nojo basicamente, tipo, a função evolutiva do nojo, a função adaptativa do nojo era que a gente até conversou nos outros 2 episódios, que era uma emoção que a gente pouco fala e que basicamente talvez a galera nem entenda como emoção. Né? Sim. Mas a importância dela na questão adaptativa é de que, por exemplo, o nojo protegeu a gente contra comer objetos estragados. Tipo assim, gera uma resposta que faz com que tu automaticamente evite, sei lá, ingerir algo que é potencialmente prejudicial para ti, um alimento estragado, né? Enfim, Só que a questão é que, às vezes, né, até a gente também falou nas tentativas de gravar, a questão de, às vezes não faz sentido, é algo inato de fato, mas não faz sentido tu ter nojo de uma coisa específica. Tem certas coisas que fazem tu ter nojo porque realmente... Pode causar um mal, uma doença. E aquele esquema, tu não vai fazer o raciocínio a comida tá cheirando estranho, ela pode ter bactérias não vou ter diarreia, simplesmente não, tu vê e tu tem nojo, não vou comer. Exato. Então, a questão, voltando à questão da flexibilidade ali, a questão em nós humanos, a questão é que tu tem uma resposta automática ali das emoções primárias, né? Por exemplo, pegando o exemplo, sabe, um cachorro, que a gente falou ontem, né? De fato tem cachorros que podem te atacar e te fazer mal, mas a gente sabe que tem cachorros que são pacíficos, não vão te atacar e tu não corre perigo perto deles. E a questão é que quando nós seres humanos, vamos supor que eu tenho medo de cachorro, eu vejo o cachorro, a reação imediata que eu tenho, se ele tá próximo de mim, eu vi ele, é de tipo, eu tenho medo, não teve um raciocínio, eu simplesmente tenho medo, eu não sei explicar o porquê, e eu não quero me aproximar dele, eu vou tentar evitar, porque eu tenho medo, né? Então, uma resposta inata. Só que, como o JP já falou, quando tu bota a consciência em jogo, a gente tem a possibilidade de alterar a história específica que a gente tem com o objeto, fenômeno ou animal ali, né, que te produz essa emoção. Então, eu não tô fadado a me comportar de forma a evitar o cachorro todas as vezes que eu encontrar. Porque eu sou um ser humano, eu tenho consciência, tenho a capacidade de inteligir diversas coisas. Eu tenho a capacidade de inteligir acerca da situação, raciocinar. Eu posso, tudo bem, eu sinto medo e tem a tendência comportamental em mim de me afastar. Só que existe a possibilidade para mim de eu pensar, mas todas as vezes que eu me encontrei com um cachorro, ele não me atacou. Por que eu tenho medo? Daí tu pega e começa a explorar isso aí. Começa a gradativamente se aproximar mais. Tu vê que o cachorro interage de forma, enfim, pacífica, ele não te ataca, né? Ele é amigável contigo. E com isso tu é capaz de desconstruir, né?
essa resposta inata, né? A gente vê muito isso em criança, né? Tipo, criança normalmente costuma ter medo de cachorro. E aí, pai e mãe, quando quer... Tem pai e mãe que gosta que a criança tenha medo de cachorro. Sim. Mas tem pai e mãe que quando quer tentar desmistificar um pouco, coloca, tem medo de cachorro, mas olha, esse aqui não é um cachorro grande, é um cachorro pequeno. Então tu começa a entender do que se sente medo exatamente, do que se sente raiva exatamente, do que se sente nojo, por que se faz sentido ou não ter isso aí, ou não, né? Essa é a grande questão evolutiva, adaptativa, da consciência dentro das emoções, né? Exato. Perfeito. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Tem mais algo relacionado. A outra coisa que eu acho que vale pontuar, que eu lembrei que tu até falou ontem nesse mesmo assunto, questão que com a consciência a gente consegue, a consciência e raciocínio a gente consegue generalizar, né? Os objetos, uma categoria de, enfim, fenômenos, objetos, né? Que a gente estava conversando sobre os relacionamentos, por isso que eu falei da generalização. Porque, por exemplo... Aquela questão de, tipo, que tu tem conhecimento do objeto, tu vai saber onde ele provavelmente vai estar e tu consegue prever isso para não encontrar ele. Eu falei isso, mas não foi eu que falei, né? Foi o da Márcia. Exato. Acho que eu até citei. Fazendo referência eu até fiz aspas ali no negócio. O que ele fala? A questão da consciência dentro da emoção também não tem só esse caráter de flexibilidade, mas de prever. Porque a gente vai tentar prever ainda mais, porque como as emoções estão ligadas intimamente à memória, então, por exemplo, se eu gosto de sentir medo, quer dizer, eu não gosto de sentir medo de uma maneira geral. Exato. Eu vou tentar evitar o máximo possível os ambientes em que eu senti medo. Ou até mesmo, se eu sentir medo em algum ambiente, eu vou tentar lembrar o porquê. Aquilo vai me ajudar a trazer exato. Ou tu vai evitar o ambiente, ou se tu sentiu medo de uma pessoa, ou enfim, um cachorro, tu sabe que ele se encontra em determinados ambientes, tu vai evitar esses ambientes. Exatamente. E o exemplo que a gente trouxe nos 2 episódios, ainda bem que tu lembrou, cara, foi do relacionamento, né? A gente colocou relacionamentos de uma maneira geral, a gente tá falando aqui de empresariais, de amizade, de parentalidade com os pais, não necessariamente amoroso, não só amoroso. Não só amoroso. E aí a gente colocou que, se alguém tem uma experiência ruim em um relacionamento, graças à consciência, tu não vai ficar com medo de todo tipo, ou com raiva de todo tipo de relacionamento que vai entrar na tua vida. Tu vai conseguir, isso a gente falou só de emoções primárias, existe muita coisa por trás, é onde entram as abordagens psicológicas aí pra falar disso. Mas a consciência vai te dar essa autarquia, essa liberdade de entender, tenho uma raiva, você tem uma raiva daquilo em relacionamento, ou daquele em relacionamento. Mas a questão é possível que por um trauma tu tenha medo de relacionamento, só que tu é capaz de mudar isso. Tu é capaz de mudar, né? E aí que entra o papel do psicólogo, da psicóloga, Exato. E num processo. E é legal, porque tu pensar assim, o medo ali, a gente tá falando de uma relação da consciência dentro da emoção primária em relação à cultura. Então, é um objeto cultural, né? A gente não tá falando de instinto ou sobrevivência. E aí, o que a gente vai usar para melhorar? Se eu tenho um trauma com esse objeto cultural que é o relacionamento, a gente vai usar um outro objeto cultural junto, né? Que é a terapia. Não tem, remédio, não tem estratégia evolutiva ou esse tipo de coisa que vai te ajudar a superar esse trauma, né? Sim. A gente vai usar outro tipo de cultura dentro. Isso é muito legal. Agora deve estar aparecendo aí pra vocês a imagem que tem no livro do Damácio, que ele tenta explicar mais ou menos como funcionam os mecanismos e as estruturas desse nosso sistema, grande sistemão, né, das emoções, né? E aqui a gente está falando de sistema límbico, mas aqui nós estamos falando de sistema límbico, mas aqui ele só cita um dos órgãos do sistema límbico, que é a amígdala, né? Então, daí até que é um dos componentes principais, né? Mas tem outros. Tem outros ali que são se não me engano, também. O símbolo anterior, eu acho, com certeza. E outros, né? Mas os principais é a amígdala. Legal dizer, né? Porque acho que deve ter gente, eu lembro de uma aula do professor Rafael, o Rafael de neuro... O primeiro, de neuroanátomo. O Rafael falou que, a amígdala não é que ela é o órgão, do sentimento, tu não sente as coisas na amígdala, né? Ela é o órgão que te permite sentir, né? Então ele tem essa imagem aí, e ele coloca todo esse quadradão preto, é como se fosse aí o limite entre o mundo externo e o sistema nervoso. O cérebro e o tronco cerebral, né? Isso. Então, vamos começar na setinha da direita ali. A gente tem uma setinha preta cruzando do lado de fora pro lado de dentro.
e nessa célula o estímulo. Então, vamos colocar o rugido aqui. Então, entra o rugido como um estímulo. Esse estímulo ele passa para o sistema nervoso, ele vai até o A, que é a bolinha, que é a amígdala. A amígdala é a amígdala que vai, tipo, usar os núcleos neuronais dela, né? Acho que ele coloca aqui núcleos neurotransmissores, perdão. Isso. Ela que vai usar esses núcleos neurotransmissores para redistribuir o que esse estímulo vai causar dentro de ti. Sim. Então, comunicar outras partes. Outras partes. Tanto que eu achei interessante, agora que eu fui entender esse R1, porque é isso que ele tá querendo dizer, de tipo, mesmo que tenha outras coisas acontecendo dentro do próprio cérebro, em relação à emoção, não vai do estímulo direto para essas outras regiões. É do estímulo para a amígdala, da amígdala para essas outras estímulos internos, entendeu? Acho que é legal esse caminho, né? E aí tem alguns outros caminhos que a amígdala faz. Então tem um ali que ela coloca pro H, que é o hipotálamo. O hipotálamo que vai colocar ele vai jogar esses hormônios na corrente sanguínea que a gente fala aqui sobre cortisol, adrenalina, né? Então tipo, o estímulo, como ele falou, comunica a amígdala. Um dos caminhos, né, que ele vai levar para frente é o hipotálamo. O hipotálamo tem o papel de, por exemplo, produzir determinados hormônios que estejam de acordo com a situação e a emoção produzida, né? Então, ele falou o estímulo rugido, por exemplo. Então, no exemplo do rugido, a pessoa vai sentir, sei lá, medo, né? O medo junto com o medo, uma resposta fisiológica é tipo elevar o cortisol, né? O estresse, né? E, por exemplo, ali a outra seta faz sinais para os músculos do rosto e dos membros. É porque não só vai comunicar o corpo inteiro, vários setores do corpo, né? Então, vai, por exemplo, levar o cortisol, vai gerar vasoconstrição, né? No rosto e extremidades, até aquela questão que eu falei de tu fica pálido, né? A gente fica, quando tu olha uma pessoa, pô, tu tá pálido, né? Por quê? Por ter experienciado uma situação em que deu muito medo, enfim, tu fica pálido, porque gera vasoconstrição. Então, tira o sangue ali do rosto e das extremidades para deslocar para partes mais vitais do corpo, né? Achei legal, assim, tem esse outro livro que eu tinha citado nos outros episódios, esqueci de falar nesse, que é O Cérebro Ansioso, do Dr. Leandro Teles. E ele coloca aqui isso também, né? Ele fala que a resposta, tipo, uma grande parte das respostas fisiológicas que a gente entende no corpo ao sentir uma emoção são hormonais, né? Sim. Elas vêm através dos hormônios. Então ele coloca aqui que o sistema simpático, ele usa, na verdade, as glândulas suprarrenais e adrenais para secretar, por exemplo, a adrenalina, né? Que é o hormônio que faz a gente ficar coração batendo, a respiração ofegante, as mãos frias, né? Sim. Então, não só o hipotálamo a gente tá dizendo aqui. Então, olha o caminhozão que faz, né? A suprarrenal é literalmente nos rins. E, pô, vai lá de cima para baixo, em questão de segundos, tu tá sentindo, né? Outra coisa muito interessante que o Leandro Teles fala é que ele explica todo o esquema da ansiedade, que é muito parecido com medo. Isso aqui, cara, pode ser um esquema de ansiedade. Porque é basicamente isso, tipo, é o estímulo externo, ele vem pro nosso campo do sistema nervoso, ele interpreta da maneira como ele acha que tem que ser interpretada, gerando a ansiedade. Sim. A diferença é que ele coloca que a ansiedade, ela veio através de um sistema adaptativo do sistema nervoso simpático, que é o sistema de tensão. Então, quando a gente tava lá nas florestas e tal, a gente via o leão surtia na gente uma resposta de luta ou fuga, e essa resposta de fuga, propriamente dita, ela é muito parecida com a resposta de ansiedade que a gente tem, né? O coração palpitando, as mãos geladas, a dificuldade em respirar, né? Enfim, sangue mais nessa região central, nessa região mais torácica aqui, né? E tudo isso acontece para que tu consiga sobreviver. Responder da forma mais eficiente e sobreviver, né? A ansiedade, em tese, né? Na teoria, tá te protegendo de alguma coisa. Exato. Mas muito na teoria. Ou, antecipando, né? Talvez perfeito, Hoje em dia é mais uma antecipação. Exato. Até porque essa resposta de luta ou fuga, ela tá mais associada ao medo do que à ansiedade, né? E ele coloca, aí o Leandro fala no livro que o Leandro, meu amigo, né? Aí o autor é complicado, né? Aí o autor coloca no livro que a diferença é que hoje em dia não tem o leão, né? O leão é a prova de analítica, o leão enfim, outros estímulos que te causam ansiedade. Então, né, já falamos uma das respostas que a amígdala pode dar.
Então, que essas propostas endócrinas. A gente tem ali também que ela pode dar sinais para outros núcleos neurotransmissores, né? Então, considerando que ele coloca aqui a amígdala como um tipo de núcleo neurotransmissor, ele pode estar falando, talvez, dessas outras glândulas, né? Sim. E sinais para os músculos de rosto dos membros, do rosto e dos membros, né? Então, que é aquilo que a gente falou de o medo, Sim. a raiva. Que tipo, é uma cadeia de interligação, né? Então, tipo, esse estímulo ele vai produzir N efeitos, né? Enfim, no nosso corpo. Não, até mesmo na cognição, né? Nessa parte, a parte que a gente pegou não fala no livro, mas mais pra frente cita isso aí, que como uma resposta emocional vai afetar como tu pensa, né? A capacidade de cognição que tu tem, né? Como que vai funcionar a tua cognição, né? Se tipo, dificultar o teu pensamento, ou facilitar o teu pensamento, enfim. Né? Sim, com certeza. Cara, acho que agora dá pra gente pincelar sentimentos. Vamos lá? Dá. A gente pincela sentimentos ali, passa o vídeo e segue o baile. O que a gente vai falar hoje sobre sentimentos também é do canal Minutos Psíquicos, o mesmo vídeo, link na descrição aí, quem tá vendo pelo Spotify é foda, né? Quem tá escutando pelo Spotify tem no sobre aí também tudo, as páginas que a gente usou do livro, o link do vídeo que a gente vai assistir do Minuto Psíquico, né? Enfim, o título do vídeo é o que são as emoções, tá? Mas eu acho vale a gente pontuar emoções secundárias, eu acho, né? Pode ser? Antes do sentimento, antes, né? Pode ser. Essa parte aqui final que eu perfeito, falei pra ti, né? Vai lá. É que no final do trecho que a gente pegou... Perfeito. Hoje não é o foco do episódio falar de emoções secundárias, né? Mas, tipo, não tem como... Não tem como não falar. É difícil não tem falar. Tem que dar uma pincelada, né? Então, tipo... Ele fala que, creio, no entanto, que em termos do desenvolvimento de indivíduos seguem-se mecanismos de emoções secundárias, né? Que ocorrem quando começamos a ter sentimentos e formar ligações sistemáticas entre categorias de objetos e situações, por um lado, e emoções primárias, né? Então, até que eu dei uma falada antes, né? Então, do cachorro. Quando começa a rolar, tipo... Não é mais a resposta inata que foi inscrita na gente, na concepção, né? No DNA. Mas sim, a resposta emocional aprendida, né? Após experienciarmos N vezes um determinado tipo de situação, né? Em que envolve algum evento específico, um objeto, um fenômeno, enfim. Por tu ter experienciado N vezes, ou a situação ter tido um peso grande para ti, ter sido um trauma, tu associa a situação a uma determinada emoção, né? Então... Eu até dei o exemplo tosco da bola, da bola quicando. Mas foi um bom exemplo. Sim, a gente só troca a bola quicando tipo assim, por qualquer coisa. Um exemplo, eu dei um exemplo nos episódios falhos, perdidos, que quando tu vê uma bola de futebol, por exemplo, a maioria das pessoas, tu olha a bola, não vai despertar nenhuma emoção, tu não vai ter medo ou raiva, ou enfim, alguma emoção, não vai despertar uma emoção em ti, né? Pegando de exemplo, emoções negativas, não vai despertar nada. A maioria das pessoas não tem trauma de ver uma bola, não tem, né? Uma bola de futebol. Só que, por exemplo, é possível que todas as vezes que tu vivenciou tipo conflitos familiares pesados dentro da tua casa, brigas e tal, intensas, tipo que marcaram realmente a tua cabeça, enfim, te traumatizaram, ao mesmo tempo que ocorria essas brigas, né, que te marcaram intensamente, tinha uma bola de futebol, sempre que ocorriam os conflitos, tinha uma bola de futebol ali, que chamava a tua atenção. Né? Tu experienciava o evento traumático para ti, no teu familiar, e sempre tinha uma bola no ambiente, uma bola, sei lá, algum dos membros joga a bola e tinha sempre a bola ali. Pode ser que tu associe os sentimentos negativos, a angústia, tudo aquilo que é ruim produzido por esses conflitos, a bola. E daí, quando tu vê uma bola, vai te remeter aos conflitos familiares, né? Tu vai ficar vai te desencadear
N efeitos, né? Eu acabei pescando uma linha sem querer da página de emoções secundárias, e ele falava isso, que elas também estão ligadas a cenários imaginários, né? Tipo, o fato de tu estar pensando e refletindo sobre coisas que rolam, que coisas que rolaram, podem acontecer, é ligado a emoções secundárias. Sim, né? sim. E é legal falar, é claro, a gente tá falando da bola quicando, isso é uma metáfora. A bola quicando pode ser um exemplo tosco só pra surpreender ficar mesmo, simples. Ficar simples. Porque a bola quicando pode ser trocada por uma pessoa falar alto, a bola quicando pode ser trocada por reuniões de família de uma maneira geral. Ao encontrar uma pessoa falando alto, tu se sente mal. Algo não que sabe necessariamente por quê. Algo que muitas pessoas talvez não desencadearia nada, em você ti desencadeia, porque tu aprendeu, foi um processo de aprendizado ali, né? Sim. Relacionado a uma experiência traumática, uma determinada emoção, né? Primária, enfim. E agora, quando a gente está falando de sentimento, a coisa muda mais ainda, né? O rapaz dos Minutos Psíquicos, ele coloca ali os sentimentos como uma interpretação subjetiva acerca do processo de vivenciar uma emoção. Então, se a gente está falando emoção primária, característica, inata, super rápida, emoção secundária, ligada a algum outro processo, ligada a algum aprendizado. Quando a gente fala de sentimento, a gente está falando de maleabilidade e realmente essa questão de a forma fluidez. A forma com que tu experiencia. Isso. E acho que para ilustrar isso, antes da gente explicar, pra gente falar de sentimento, vamos tocar o vídeo aí. Aqui. O que aconteceu conosco durante uma situação emocional? Em uma pesquisa sobre esse assunto, era pedido para as pessoas que elas tomassem o medicamento sem saber quais eram os efeitos dele. Depois, elas deveriam ir para uma sala, esperar o medicamento fazer efeito e preencher um questionário onde elas deveriam dizer como estavam se sentindo. Elas não sabiam, mas esse medicamento era uma dose de adrenalina. Na sala onde as pessoas estavam, havia outra pessoa, que dizia estar participando do experimento e que tinha tomado o mesmo medicamento. Essa pessoa dizia estar agitada e demonstrando alegria para um grupo de participantes, ou agressiva e demonstrando raiva para outro grupo. Todos tomaram adrenalina, mas aqueles que foram para a sala onde havia alguém alegre afirmaram que o remédio os deixou alegre, e os que estavam acompanhados de alguém mais agressivo relatavam estar com raiva. Essa pesquisa mostrou que, para a experiência da emoção, não basta levar em conta apenas mudanças fisiológicas. O rótulo que atribuímos a uma emoção também é importante. Não é à toa que muitas vezes... Perfeito. Então a questão de... Então, no experimento, o efeito fisiológico em todas as pessoas foi o mesmo. Né? É isso que a gente queria pontuar aqui. Ele fala emoção e aí é um risco que a gente está tomando. A gente troca, nós dois, né, estamos conscientemente trocando essa emoção por sentimento. Sim, sim. Porque o que a gente está colocando? Porque é um negócio difícil também, né? De, tipo... Separar claramente, né? Não é tão preto no branco assim. Porque no dia a dia a gente fala como se fosse a mesma coisa. Sim, cara. E por que a gente está colocando? A gente quer pontuar aqui que pra gente parece que o sentimento ele tá muito ligado à vivência de uma emoção. Percepção subjetiva. Percepção subjetiva de uma emoção. Por quê? Todas as pessoas nesse estudo tiveram o mesmo estímulo, que foi a dose de adrenalina. Só que algumas pessoas tiveram uma vivência diferente em relação a essa dose de adrenalina. Outras estavam acompanhadas de pessoas mais felizes, e isso associou elas a uma sensação melhor, um efeito positivo com relação a esse estímulo. Agora, outras estavam com pessoas mais raivosas e sentiram que a dose de adrenalina, sem elas saberem que é uma dose de adrenalina, estava associada a uma experiência mais negativa. E por que isso quer dizer? Isso quer dizer que o ser humano é um Maria vai com as outras? Não. Não é isso que quer dizer. Quer dizer que simplesmente, cara, a vivência é muito importante quando a gente fala de sentimento. Porque ela é uma construção extremamente complexa de uma emoção. Sim, né? Exato. É um processo super subjetivo. É por isso que o mesmo estímulo traz diferentes sentimentos. Eu acho que agora vale até falar lá que o que a gente citou da aula de análise do comportamento. Perfeito, né? A gente estava tendo uma análise de teorias e abordagens, a matéria era de análise experimental do comportamento, né? Behaviorismo. Isso. A gente estava na introdução ali falando sobre behaviorismo, e a professora colocou a professora... Eu esqueci o nome dela, cara. Eu também não lembro. Mas enfim, ela trouxe um... Ela trouxe um caso hipotético pra gente... Eu acho que não é hipotético, não. Não? Acho que ela falou Luísa de algum lugar. Eu falando o nome da menina aqui. Mas enfim, eu lembro que ela falou basicamente assim, se vem um paciente pra ti,
com queixa de transtorno de ansiedade. Aí ele escreveu no quadro, transtorno. Transtorno de ansiedade. Aí ela perguntou, isso diz alguma coisa pra vocês? Aí eu olhei pra ela e bem na hora, que eu concordei com a cabeça e disse, Sim. e ela olhou pra mim bem na hora, ela viu que eu tinha falado, né? Sim. Ela perguntou pra mim o que diz sobre isso. Aí eu falei, pô, diz pra mim que ela tem um conjunto de sintomas e talvez predisposição a certos comportamentos podem me ajudar e talvez, né? Sim. Fazer algum tipo de intervenção, não sei. Aí a Laura falou, mas ela te disse isso? E, tipo, aí eu fiquei, mano, não, tá ligado? Mas, Tipo, tá, e aí? Tipo, ela te disse que Ela tem te aqueles disse que sintomas? tem aqueles sintomas, Não. Então... Aí foi que ela fez o ponto dela, de que ansiedade... Basicamente, tipo assim, ó, ele... Pressupondo aqui, né? O JP agiria partindo de uma generalização do que é... Um transtorno de ansiedade generalizado, um TAG da vida, né? Sim. Então é isso. Então ela vai estar assim, ela vai estar assada. E aí ela foi lá e deu essa bronca, né? De tipo, cara... Nem sempre... Muitas pessoas têm transtorno de ansiedade, mas essas pessoas que têm transtorno de ansiedade, elas não experienciam da mesma forma o transtorno de ansiedade. Tipo, não são todas que vão ter todos os sintomas, vamos dizer, e mesmo que sejam a mesma os intensidade mesmos mesmo. sintomas, eles podem significar coisas diferentes. Exato. Podem não, vão significar coisas diferentes. E dá pra dizer que é quase impossível significar a mesma coisa. Mas tipo, isso não tira a importância da SM também. Claro, não. Ele é importantíssimo. Não estamos fazendo uma propaganda contrária. Pelo amor de Deus. Não é o nosso objetivo aqui. Cara, eu acho que é isso, né? Será que tem mais alguma coisa que a gente esqueceu? Deixa eu ver. Tem aquele negócio que eu falei do olhar pra baixo, traz tristeza. Tá. Enquanto a gente tava assim, angariando informações e conteúdos pra falar sobre emoções aqui. Isso é bom. Eu, enfim, ouvi alguns podcasts assim, não vários não, alguns. E um dos que eu ouvi, acabei caindo no podcast de um coach, de uma coach, sem querer, né? E ela dizia no podcast dela sobre a questão de que olhar pra baixo traz tristeza. Gera tristeza. Né? E olhar pra cima traz felicidade. Tipo, olhar na linha do horizonte traz felicidade, né? Sim. Só que, cara, é engraçado, porque o jeito como ela fala no podcast, pô, tu tem de muito acreditar, sabe? E de novo, a gente tá partindo da posição de humildade. A gente não pesquisei nenhum ele não estudo sabe, eu sobre também não isso. sei. Só que, assim, é estranho, né? Só que daí até que eu falei pra ti que, tipo assim, eu também já ouvi, e isso até parece, acredito que faça sentido em certo nível, né? Aquela questão de, tipo, tu te forçar posturas, tu te forçar a se portar com posturas positivas e, enfim, consumir, alimentar comportamentos positivos e, enfim... Sim. É que acho que vai a gente influenciar. falou o contrário. A gente falou que, tipo, o que te prejudicaria é tu tá passando por um momento difícil, um término de alguma coisa, um luto, e pegar e, mano, vou botar música triste aqui, pra eu ficar mais triste ainda. Vou ver umas fotos, pra eu ficar mais triste ainda. Tipo assim, eu acredito que... Definitivamente. Se tu consome conteúdos... pessimistas, depressivos, com certeza vai te influenciar em algum nível. Mas não necessariamente olhar pra baixo. Só porque talvez esse exemplo seja muito reducionista, né? Porra, tu ficar olhando pra baixo, de repente vai ficar triste, né? Não sei também, às vezes ela quis... Cara, era um pouco literal. Era bem literal. Eu vou te falar, era bem literal. Ela dizia pra gente ficar sempre olhando pro horizonte mesmo. E aí então... complicado. Outra coisa que a gente não falou no começo é que a ideia... A ideia é ser semanal, né? Sim, lançar semanalmente. Né? Os episódios. Todos os domingos. Isso. E... O que mais? A gente tem estruturado mais ou menos, acho que, um mês de conteúdo, assim, né? Vamos sentir como é que vai ser o feedback nesse mês. Tá tudo muito improvisado por enquanto, mas a gente tem a ideia de... Mais improvisado que isso aqui é impossível. A gente tem a ideia de trazer professores, pessoas, entrevistar pessoas, né? Conversar. Que faça sentido entrevistar de acordo com um tema específico, né? Sei lá, trazer a Jéssica, que hoje vai falar de algum... De neurociência de processos, né? Isso. Rafael Iglesias. Rafael Iglesias. Da hora trazer ele aqui.
Então, e também, né, como a gente falou, provavelmente terão outros membros aqui, né? A gente tá em 2 agora. Beleza. Então, é isso. Mais alguma ponderação, Otávio? Cara, acho que por hoje... Gostem, né? A gente falou a mesma coisa no final. A gente falou tudo. Gostem, por favor. Compartilhem com seus amigos, conhecidos, família, quem tu quiser. E, porra, mano, olha só. Ontem a gente foi 1h40 no lixo. No lixo. No lixo! Agora vai fechar quanto tempo aí? 50 vai minutos. ter uns cortes, mas... Vai dar uns 45. 50 minutos também, mais ou menos. Então, por favor, gostem. 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 Feedback é importante. Ou também, enfim, cara, não, assim, é brincadeira, né? Ou qualquer crítica, ou sugestão. O que a gente mais quer agora é crítica do que elogio, né? Exato. Quer saber o que a gente tá fazendo errado. Exato, sugestão de tema. Lembrando que, tipo, como a gente falou, a tendência é melhorar, né? A tendência é melhorar. Isso aqui foi bem improvisado. Todo o conteúdo que a gente preparou para falar hoje, eu li esse trecho há muito tempo, né? Eu peguei dei uma relida por cima. Aí eu nunca tinha lembrei, ele nunca tinha lido. Vez, há 2 dias atrás. Exato, Tem que a gente lê umas 4 vezes, né? Porque teve que fazer tudo de novo. Teve que fazer tudo de novo, mas... Então, a gente fez meio em cima da hora. A tendência é que seja mais organizado os próximos. Cara, é legal. Pô, seria muito da hora o esporte, porque o que a gente tá fazendo aqui vai muito de desencontro com o que viraliza hoje em dia, né? Sim. Porque é um conteúdo longo. Porra, 50 minutos. 50 minutos de 2 caras falando. Tipo, é um... Vai ter gente vendo no 2 vezes. Vai ter gente vendo no 2 vezes. Mas tranquilo. Bem, a questão aqui é que é um conteúdo longo, pouco estímulo, né? Exato, e principalmente a gente tá postando no conteúdo, né? Sim. Então, a infraestrutura é baixa, enfim, tudo. Exato. A questão é que a gente tá postando no conteúdo que tá sendo dito, né? A preocupação com o que se diz. Entendeu? E a ideia também é, sempre que possível, trazer temas do cotidiano, né? Relacionados com, seja psicologia, principalmente psicologia, mas filosofia. Que tiver no Trending Topics aí, a gente vai tentar trazer. Tentar trazer. Com uma visão embasada. Até dá pra trazer algo do cotidiano, às vezes juntando com um convidado, um entrevistado, um professor, dando um parecer sobre a visão, o fenômeno do cotidiano, né? Uma interpretação de um professor. Tá, galera, fechou. Por hoje é isso. Muito obrigado. Vocês são todos, principalmente quem viu até o final. Né? Esse é o Episteme. Esse é o primeiro episódio. Muito obrigado. É isso aí.